queridos professores e professoras do ESIR. Hoje nós estaremos estudando a terceira lição do segundo trimestre. E nela estaremos falando sobre a escada de Jacó, como vocês viram aqui. Ao final dessa história, a criança deverá saber que com a ajuda de Deus pode vencer todos os pecados, sentir o desejo de ter essa ajuda e responder buscando insistentemente o perdão de Deus para a sua vida, assim como Jacó o fez. O verso para memorizar é: se não me abençoar, não o deixo ir, em Gênesis 32, 26. Conquistando a atenção. Façam círculos na sala e coloquem as crianças um pouco longe do círculo. Aí, você vai pegar uma das crianças para ser o perseguidor. Um sinal que você irá fazer e todas as crianças sairão correndo para dentro do círculo. O perseguidor terá que pegar uma das crianças. A criança pega será o próximo perseguidor. Faça isso de 2 a 3 vezes. Quando as crianças já estiverem sentadas em seus lugares, você irá conversar com elas, dizendo o que elas acharam de ser perseguidas. O que uma pessoa perseguida sente? Aí você vai dizer, na história de hoje, falaremos de alguém que teve que fugir, porque estava sendo perseguido. E então, poderemos entender como essa pessoa se sentia por ser perseguido. Como estudamos na história passada, Esaú tinha sido enganado, e Isaac também, pelo seu irmão, Jacó. E quando chegou em casa, Esaú ficou muito bravo, ficou com muita raiva. A mãe de Esaú percebeu que ele queria matá-lo, e o pai também, Isaac, e mandaram que Jacó fugisse. Jacó fugiu. E nessa fuga ele teve um sonho. No sonho o Senhor falava que estava com ele, mas que ele realmente tinha errado. E ele chorou amargamente porque ele se arrependeu de ter mentido por seu irmão. Como a gente estudou na história passada, a mentira deixa marcas. E Jacó estava com essas marcas. Neste sonho, ele viu uma escada. A escada é Jesus, que nos une. Nessa escada que ele viu os anjos subindo e descendo. E essa escada é o Jesus. Ele é a nossa escada, para a gente chegar até Deus. Depois de bastante tempo vivendo lá com seu tio, ele conseguiu chegar salvo no seu tio, graças ao Senhor que estava com ele. Depois, quando ele voltou para casa, ele estava muito preocupado, com medo de seu irmão matar. E por isso, ele orou. E em sua oração, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele brigou com o anjo, porque o anjo colocou na mão dele para conversar com ele. E ele não sabia quem era, né? Pegou e lutou com o anjo. E quando ele lutou com o anjo, ele não deixou que o anjo fosse embora sem antes dizer que ele estava perdoado. E esse anjo era Jesus. Jesus, como ele não deixou ele sair, e ele pediu que Jesus tocasse no coração de seu irmão para que não fizesse nenhum mal a ele e sua família, e agarrou Jesus, não queria largar Jesus, e já estava amanhecendo. Jesus tocou na perna dele, e a perna dele ficou com problema, ficou manca. Do mesmo jeito que Jesus apareceu para ele, o Senhor mandou um anjo conversar com Esaú e explicar a Esaú que o Senhor estava com Jacó e que Jacó era um filho de Deus também, para que ele não se indispôsse com seu irmão. E Esaú escutou isso com o coração aberto e foi ao encontro de seu irmão. Quando
Jacó teve o sonho que conversou com o anjo, ele ficou feliz porque o Senhor o perdoou e estava com ele. E ele foi feliz já, porque ele sabia que o Senhor cuidaria dele e dos seus filhos. E Esaú sabia que o Senhor estava com ele, então Esaú compreendeu e o Senhor amoleceu seu coração. E quando ele viu o seu irmão mancando, acho que o amor, né? Falou mais alto o amor de irmão. Ele saiu correndo, deu um abraço no irmão, os dois choraram muito. E Jacó pediu perdão por tudo que ele havia feito com ele. O pecado deixa o coração sujo, assim. Tá vendo? Cheio de manchas. Ele deixa o coração assim. E devemos ter o coração limpo. Quando pecamos, nosso coração fica sujo. E Satanás sabe que pode nos enganar, dizendo que Deus não nos perdoa. Devemos pedir perdão e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Jacó sabia que sem o perdão de Deus, ele nada poderia fazer. Por isso, o que ele fez? Ele pediu a Deus perdão. Ele orou até ter o perdão de Deus. E com esse perdão, ele sabia que seu coração ficaria limpo, assim, através de Jesus. Quando pecamos, às vezes pensamos, mas o meu pecado é tão grande, acho que o Senhor não vai me perdoar. Não, Deus perdoa sim. É só você pedir. Jesus veio ao mundo e morreu por você e por mim. E lá na época de Jacó, já tinha essa promessa, que Jesus viria para morrer por nossos pecados. E ele já veio, já morreu, já sofreu tudo para que eu e você fosse perdoado. Então, quando você pecar, você pede a Deus para te dar o genuíno arrependimento e para você ser perdoado. E Deus vai te perdoar. Devemos sempre memorizar esse versículo. Sempre ele deve estar guardado em nossa mente. Se não me abençoar, não o deixo ir. Gênesis 32, 26. Foi o que Jacó fez. Enquanto Jesus não o abençoou, ele não deixou que ele fosse. Aí o Senhor abençoou e ele deixou o Senhor ir. A mesma coisa devemos fazer. Por isso, vamos lembrar de novo. Coloque a mão na cabeça e mostre para a criança. Se não me abençoar, faça o sinal de não. Não o deixo ir. Mostre um caminho. Vamos de novo. Se não me abençoar, não o deixo ir. Tá bom, queridos irmãos? Venda aos olhos de uma criança que ainda não tenha participado. Faça uma pergunta a outra criança da página 75. A criança que está com o olho vendado deve adivinhar quem respondeu a pergunta. Se acertar, ela pode tentar adivinhar quem vai responder a próxima. Se errar, deve trocar para outra criança. Aplicando. Você deverá perguntar à criança, professora, como chamamos a pessoa que vende? Vendedor. E o homem que pesca? Pescador. E o homem que engana? Aí a criança vai dizer, enganador. Então, o nome de Jacó significava enganador. Aí você vai estar colocando ou um mural para estar pregando as plaquinhas ou um quadro, né? Para estar pregando as plaquinhas. Porque ao final você vai estar escrevendo o nome novo de Jacó. Porque o nome antigo dele era enganador. Aí você vai ter colocado lá, né? Enganador primeiro, que era Jacó. Aí depois você vai colocar, e quem rouba? Ladrão. A
criança vai dizer. E quem mata, assassino. E que não gosta de trabalhar, preguiçoso. Quem fica triste quando os outros estão bem, invejoso. E quem mente, mentiroso. E quem fofoca, fofoqueiro. Aí você vai estar explicando para a criança que quando a gente pede perdão a Deus e busca insistentemente que Ele nos perdoe, a gente recebe uma bênção de ser transformado. Tudo muda na nossa vida. Aí você vai dizer para eles, vejam aqui esse cartãozinho de Jacó. O seu nome é Jacó, significa enganador. Mas Jesus mudou o seu nome para Israel, para vencedor. Por quê? Porque ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Conseguiu o que ele queria, que era o perdão. Mas todo perdão tem sua consequência. Quando a gente peca, a gente tem as consequências. Deus nos perdoa. Mas nós sofremos alguma coisa. No caso de Jacó, ele ficou com sua perna manca. Então vamos fazer como Jacó, pedir perdão insistentemente até que o Senhor nos perdoe. No final, você deve dizer, então vamos fazer como Jacó, pedindo a Deus que nos dê vitória sobre o pecado. Vamos orar? Aí você ora com seus pequeninos. Como eu estava dizendo no aplicando, nós teremos na página 31 o nosso troféu. E como eu estava falando, vocês podem fazer em EVA, mas em um papel mais grossinho. Mas caso não tenha, pode fazer também no A4, assim como eu fiz o meu, tá vendo? E aqui tem uma bolinha, que isso daqui é só para vocês terem um molde. É o molde, né? Eu utilizei o molde mesmo. Eu fiz a bolinha e dentro da bolinha você pode colocar ou a foto da criança ou em Jesus somos mais que vencedor. Com essa lembrancinha, sempre elas vão estar passando a outros como foi a história de Jacó, que ele venceu e mudou de nome para Israel. Contando aos outros. Ajude a criança a montarem seus troféus. Os troféus de cartolina ou papel cartão podem ser pintados com lápis ou giz de cera. Os de EVA podem ser decorados com caneta permanente, adesivos ou colas coloridas. Bom, eu fiz o meu troféuzinho, tá vendo? Você pode estar ajudando sua criança a fazer o troféu. Aí aqui, na bolinha, você pode estar colocando ou a foto da criança ou uma escrita. Em Jesus, sou mais que vencedor. E assim fica o troféuzinho. No papel cartão fica melhor, que eu fiz aqui no A4, aí ficou meio molinho, entendeu? Aí fica bem bonitinho, tá vendo? Quando a criança mostrar esse troféu, ela vai explicar que Jacó venceu. Por quê? Porque ele pediu perdão ao Senhor e pediu a ajuda de Jesus para vencer seus pecados. E assim ela vai estar contando toda a história sobre a escada que Jacó sonhou, que os anjos subiam e desciam. E a escada é Jesus que nos uniu ao Senhor. Porque antes estávamos separados de Deus e agora estamos unidos. Assim que o Senhor esteja guiando a gente para que a gente possa conseguir expor a palavra para os nossos pequenos e para que eles se sintam incentivados a estar sempre estudando e compreendendo a palavra de Deus. Amém. Tchau, queridos irmãos.